Bom, agora entraremos, vamos lá, nas 7 cabeças e a 8ª cabeça. Vamos lá. Vamos lá, verso 9. 17:9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também, ele é o 8º rei, olha. E procede e vem dos 7, e caminha para a destruição, para a condenação. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento e oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, esses reis dão mais poder para a besta e a igreja mundial, Banco Mundial, Congresso Mundial, o anticristo, o poder mundial. Vamos entrar então aqui. Vamos lá. Tem várias interpretações aí às 7 cabeças, né? Eu estive analisando profundamente, estudando bastante, e aqui eu chego numa conclusão, tá? Que eu senti muita força, muita certeza nesse processo. Veja bem, vamos lá. Primeira cabeça, Babilônia. Segunda cabeça, Medo-Pérsia. Terceira cabeça, Alexandre o Grande. E a união aí da Macedônia com a Grécia. E também, logo em seguida, o grande Império Romano. César, Nero César, César Augusto, Adriano, Diocleciano, Justiniano, Constantino, Cláudio, os grandes imperadores. E depois, o Império Romano cai no Ocidente. O Império Romano fica forte no Oriente, através do Império Bizantino, um grande império, com a sede em Constantinopla. Então, houve uma queda no Ocidente. O que acontece? A partir daí, o papado assume. Porque o papado, a igreja cristã que vinha dos apóstolos, se une com o Império Romano. Então, paganismo e a igreja cristã se unem, gente. Barbaridade. Mas é verdade. Está na história. Estou aqui falando da história e usando a Bíblia, gente. Tá bem? Qualquer pergunta, estou para responder. Só mandar uma mensagem aí no canal, mandar mensagem e estaremos interagindo com todos. O que é que eu quero? Eu quero abrir o olho através da Bíblia. Perceba que nós estamos dando a Bíblia. Creia no Senhor. Jesus falou que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, temos que conhecer a Escritura e o poder de Deus. Então, vamos lá. Aí, o papado assume o poder, porque o Papa se tornou um rei. Inclusive, no manual da Igreja Católica, tem o Papa como o rei dos reis. É o cargo político. Olha só, gente. O Papa é um cargo político, além de religioso. O Papa tem o espírito da união do Estado com a Igreja Cristã. Então, o Papa tem o papado, não é só o Papa, é o papado, a organização. É um poder político. Está no manual da Igreja, não sou eu que estou falando. Vai ver o manual da Igreja. É só olhar o manual da Igreja Católica. O livrinho amarelo, né? Está lá. Então, o Papa é uma autoridade. Eu esteve agora no G7, autoridade política. Em nenhum momento a autoridade se demonstrou ser uma autoridade religiosa ali. Em nenhum momento. Teve uma programação espiritual ali no G7, no G20, na ONU, no Congresso dos Estados Unidos. Nunca teve ali um momento espiritual. Não, é política. É o poder. Poder. Então assumiu naquele tempo. Poder mesmo. Poder. E se misturou tudo ali. A igreja então se tornou. Aí veio a Inquisição, a Santa Inquisição. De santa não tinha nada. Essa é a verdade. Tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, gente. Temos que ter a coragem e a humildade e a fé e o amor de falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Então a igreja
de Deus, segundo, né, alguns que defendem, a igreja de Deus perseguindo os próprios filhos de Deus. Como está aqui na profecia. Embriagada, né? Embriagada com a perseguição da igreja, dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos. Na época do Império Romano, o Império Romano perseguiu a igreja. Agora era a própria igreja perseguindo, porque a igreja veio do Império Romano. Isso é fato. Isso é fato. A igreja, a nova igreja cristã, foi uma mistura do Império Romano com a igreja cristã. Se misturou, tudo se tornou essa igreja. Então foi. Depois da igreja do papado, de 538 até 1798. Então, a Revolução Francesa, o republicanismo, derruba a monarquia papal, derruba a monarquia de Luís XVI, o Império francês, a monarquia francesa, e houve uma repercussão ali em praticamente toda a Europa, né? Se tornou uma república. Acabou a monarquia. Depois da perseguição, aí vem então a sexta cabeça, que é o Império Francês. Veio, dominou. Como eu já falei, né? Queimaram a Bíblia, fecharam as igrejas, prenderam o Papa Pio VI, lá em fevereiro de 1798. Então acabou a Santa Inquisição. Todo mundo, depois dos primeiros momentos da Revolução Francesa, que radicalizou, mais na frente então houve a liberdade religiosa. Porque é uma das falas da Revolução Francesa, é a liberdade. A palavra França é Frank, vem da Germânia, da Alemanha. Os franceses foram colonizados pela Alemanha. Então, França, né? Franco, ou seja, liberdade, que se tornou uma libertinagem. Liberdade sem Deus é uma libertinagem. Então, foi uma falsa liberdade. Porque quando você pisa Deus, persegue a igreja, né? Porque, como eu falei, o inimigo quer duas coisas. Ele quer que você use a Bíblia pela metade, mais ou menos, ou que você queime a Bíblia. Ele não quer que você fique 100% com a Bíblia. Ou você usa pela metade, para ele está tudo bem. Se você usar a Bíblia pela metade. Não, só essa parte aqui da Bíblia, isso aqui não precisa, já passou, não precisa guardar, isso era para judeu. É a palavra de Deus ou a palavra do judeu? É a palavra de Deus. Porque Jesus falou para Satanás, está escrito, Lúcifer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Toda a palavra. Toda a palavra, gente. Não é só uma parte, não. Toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse. Amém? Então, siga a palavra de Jesus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que aqui sai. Então, avançamos. Aí a França foi, depois veio a liberdade religiosa, nesse mesmo período, mais na frente. A França foi dominando a revolução, o espírito da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, justiça, né? Que era o lema da Revolução Francesa, né? Que é a fraternidade, liberdade, fraternidade e igualdade. Esse slogan, essa tríplice meta. A tríplice meta. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então a liberdade religiosa veio mais na frente. E avançou, o espírito da Revolução Francesa começou a se expandir, chegou para a América, expandiu pela Europa, e foi. E o que aconteceu? A França se tornou um exemplo, uma inspiração. Dominou o mundo. A sexta cabeça. A sexta cabeça caiu quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. A França foi invadida pela Alemanha, de Hitler, invadiram e assumiu. A Alemanha tomou posse da França e começou a cair a França. Aí veio o conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, quem que sobe? A sétima cabeça, os Estados Unidos da América. A sétima cabeça que domina o mundo, com a União Soviética e a Inglaterra. A Inglaterra
foi caindo, a União Soviética caiu totalmente, e então os Estados Unidos subiu como grande líder, né? Uma força mundial, respeitado, admirado, né? Que é a besta que emerge da terra, parecendo um cordeiro, né? Parecendo boa, liberdade. Realmente foi muito bom no começo. Parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão, que é a besta lá do Apocalipse 3, a segunda besta que emerge na terra. Você lê lá, e parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Aparência, tá vendo que é aparência? Aparência, só aparência. Jesus condenou. Por fora, né, túmulo caiado, por fora todo pintado, bonito por dentro. Jesus falou. Então, surge então essa grande força. Então, cumpre-se a profecia, que diz aqui que ia durar pouco tempo. Diz aqui, ó. Dos quais caíram 5. Qual foi os 5 que já caíram até aqui? Caíram Babilônia, Medopécia, Alexandre o Grande, Império Romano, Império Papal, o Império Francês e vem o Império Americano, Estados Unidos. Tem de durar pouco. Os Estados Unidos assumiu depois da Segunda Guerra Mundial. E foi, acho que depois dos anos 60, 70, que começou a mostrar mais força. Nos anos 80 cresceu muito. E 90 expandiu o mundo todo. Uma estrutura assim muito forte. Estados Unidos da América. A sétima cabeça dominante. Mas durou pouco tempo. Perto da Babilônia, que durou séculos. O Império Romano, o Império Papal durou século. Por isso que a Bíblia fala, tem que durar pouco. Quem foi que durou pouco aí? Estados Unidos já está praticamente caindo. Em que sentido? Agora surge a 8ª cabeça. Quem é esse aqui, ó? Olha aqui, ó. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede dos 7. Então vem uma nova 8ª cabeça. Ou seja, vem dos 7. Procede dos 7, das 7 cabeças, que se unem as 7 cabeças, os princípios de Babilônia, do domínio mundial de Alexandre o Grande, o paganismo poderoso dos medo-persas, bastante deuses de pau, de pedra, tem boca, mas não falam, tem perna, mas não andam, tem nariz, mas não respiram. Então, esse princípio que está surgindo agora, que é a visão do poder mundial, a religião mundial, a mistura mundial, toda uma salada só. A grande Babilônia é isso. Todos são bem-vindos. Não importa, não tem Bíblia mais. Eles querem tirar a Bíblia de cena. Essa é a verdade, gente. Preste bem atenção. Eles querem tirar a Bíblia de cena. Eles dizem que a Bíblia divide. Querem tirar Jesus Cristo de cena. Porque dizem que Jesus divide. Jesus, ele é a vida. Aonde não tem Jesus, não tem a vida. Eles querem fazer como foi feito lá na Revolução Francesa. Está entendendo? São tudo o mesmo princípio. O 8º, a Bíblia deixa bem claro, procede dos 7. O espírito da Revolução Francesa, de perseguir a Bíblia.